Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência, que seu espírito nada sofra, e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedoria para evoluir com os ensinamentos os quais obtiveres. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Na verdade, ele fala assim de inimigos, né? O Salmo 23. A gente cria inimigo na nossa cabeça. Às vezes a gente não tem inimigo algum. E aí a gente fica mexendo com essas energias e fala assim, puxa, não. E aí vira uma coisa o relacionamento familiar. Com os amigos, criando, sabe, aquelas coisinhas na cabeça. Tira isso. Tira essas coisas. Receita da paz. Não seja a causa da menor infelicidade de alguém. Não efetue julgamentos. Cumpra com rigor o dever que te cabe. Que teus pensamentos e a tua palavra soem conciliadoras. Fuja do prazer desmedido. Combata o apego às coisas transitórias. Cerra os ouvidos à maledicência, jamais te cedas à mesa. Faça pelo semelhante todo o bem que puderes, mas sem que te deixe vampirizarem. Não perca a ocasião de ser solidário. Combata o tempo ocioso, cultive o hábito de boa leitura que faça edificar o seu crescimento intelectual e moral. Sejas otimista em relação ao futuro, ora e confie em Deus. Sobretudo, nada faças que te contrarie a sua consciência. Isso é para você.
Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Oração para uma relação conjugal feliz. Em se tratando a comportamentos fundamentais, um bom relacionamento conjugal é fundamental que o amor deve estar presente, mas o respeito tem que estar acima de tudo, desse sentimento. Se o companheiro ou a companheira tem o direito de pensar e ser ouvido, os dois têm. Um escuta, outro fala, outro escuta e chega numa denominação sem brigar, sem discutir. Na relação, uma atenção é primordialmente mútua entre um casal com muita sensibilidade de entendimentos mútuos. Respeite os limites do outro. Ninguém é obrigado a corresponder às suas expectativas. Não proíba nada. Fale com sinceridade sobre seus sentimentos. Não resolva crises na cama. Crie o hábito de elogiar o outro. Uma vez ou outra, faça uma surpresa ao outro. Faça uma divisão justa das tarefas. Lava a louça lá, não é só... Já faz a alimentação, aí chega, senta na sala e fica no celular. Fala assim, hoje eu vou lavar a louça. Aprenda a ceder. Ninguém é dono da razão. Tais atitudes contribuirão para a felicidade doméstica. Oração aos idosos. Bem-aventurados aqueles que compreendem os meus passos vacilantes e as minhas mãos trêmulas. Bem-aventurados os que levam em conta meus ouvidos e captam as palavras com dificuldade. Por isso, procuram falar-me mais alto e pausadamente. Bem-aventurados que percebem que meus olhos já estão nublados e as minhas reações são lentas. Bem-aventurados que desviam o olhar, simulando não ter visto o café que, por vezes, derramo sobre a mesa. Bem-aventurados que sorriem e conversam comigo. Bem-aventurados que nunca me dizem, você já me contou isso tantas vezes. Bem-aventurados que me ajudam com carinho a atravessar a rua. Bem-aventurados os que me fazem sentir que sou amado e não estou abandonado, tratando-me com respeito. Bem-aventurados que compreendem quanto me custa encontrar forças para aguentar minha cruz. Bem-aventurados que me amenizam aos últimos anos sobre a terra. Bem-aventurados todos aqueles que me dedicam afeto e carinho, fazendo-me assim pensar em Deus. Quando entrar na eternidade, lembrar-me deles junto ao Senhor. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alianças da inteligência humana.
Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral, mas umas e outras tendo o mesmo princípio de Deus. Não pode se contradizer se elas são a negação uma da outra. Uma necessariamente é errada e certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas, entre as duas ordens de ideias, pretende-se um defeito de observação, um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Allan Kardec. E vou fechar com o Pai Nosso. Mas antes de fechar, vai ter uns vídeos sobre o envelhecimento da população. Vocês prestem atenção sobre esses vídeos, que nós estamos envelhecendo. Então vamos envelhecer com harmonia e equilíbrio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Um estudo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela: com o aumento na expectativa de vida no país, mudam as causas de morte. Veja alguns exemplos. Em 1950, as doenças do coração matavam 12% da população com mais de 60 anos. Hoje são responsáveis por 40% das mortes. Já as doenças infecto-contagiosas, que matavam 40% desta população, hoje matam só 10%. Com relação aos internamentos, os maiores registros de casos por sexo e idade foram: mulheres de 70 a 79 anos, insuficiência cardíaca, pneumonia, bronquite e enfisema. Homens de 70 a 79 anos, insuficiência cardíaca, bronquite e enfisema e pneumonia. Mulheres e homens de 80 anos ou mais, insuficiência cardíaca, pneumonia, bronquite e enfisema. O custo de internação pelo SUS é mais alto entre os idosos. Para quem tem 60 anos ou mais, a internação sai por R$ 786. Para quem tem até 14 anos, essa despesa cai para R$ 529. E aqui no estúdio eu converso com o médico geriatra e professor da Faculdade Evangélica de Curitiba, o Dr. Rubens Fraga Júnior. Muito bom dia, doutor Fraga. Bom dia. O que explica esse aumento aí considerável das doenças cardíacas como causa de morte no país? Vários fatores. Houve uma diminuição, primeiro, da taxa de fecundidade, houve um aumento da expectativa de vida, e isso gerou implicações no que nós chamamos de transição epidemiológica. O que acontece? As doenças infecciosas, como foi mostrado, estão diminuindo a incidência na população em geral. E as doenças chamadas não transmissíveis, elas estão aumentando a incidência. Isso quer dizer que essa questão das doenças infecciosas, que a qualidade de vida está melhorando ou não? Ou tem alguma relação? Veja, é muito peculiar o que está acontecendo, a chamada transição epidemiológica no Brasil. O Brasil hoje tem 9% da população com pessoas acima de 60 anos, né? Então já é um país envelhecido e essa população vai dobrar. A expectativa até de 2050 é que duplique, né? Chegue a 15% da população. Nós chegamos provavelmente a 40 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Então, o processo de migração, a saída do campo para os grandes centros, trouxe uma mudança no estilo de vida das pessoas. Então, a alimentação, muitas vezes, no fast food, uma alimentação mais rápida, né? O estresse, a poluição ambiental, né? Tudo isso parece que são fatores que propiciam a uma mudança nesse perfil
epidemiológico. Então, hoje é mais prevalente a diabetes, a hipertensão e as doenças crônico-degenerativas, como é o caso do Parkinson, do Alzheimer. Essas doenças, há um tempo atrás, elas não apareciam porque as pessoas não envelheciam tanto, doutor? Sim. Então, as crianças sofrem basicamente de doenças transmissíveis, doenças infectoparasitárias, né? Então, como você mostrou ali no gráfico, houve uma redução das doenças transmissíveis, né? E com o aumento da expectativa de vida, mudou então o perfil de mortalidade. Então, as doenças do coração, em 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde, serão as doenças mais prevalentes. E, na sequência, as doenças que não possuem tanta letalidade, mas que trazem incapacidade para a população. E o custo disso, como você mostrou ali no sistema de saúde, é um custo muito mais alto, né? O SUS hoje gasta muito mais com crianças de 0 a 2 anos e com adultos idosos de 60 a 80 anos do que as outras faixas etárias da população. E esse custo deve aumentar, né, com essa expectativa aí de 2050 para 15% da população. Veja, à medida que o setor público, que existe a implantação de políticas de envelhecimento, isso pode ser reduzido. Então, esse custo é elevado, mas se nós capacitarmos profissionais para o atendimento dessas doenças crônico-degenerativas, através de programas de reeducação alimentar, de atividade física, de redução do estresse, a gente parte por um chamado envelhecimento saudável, o chamado envelhecimento ativo, que é o que preconiza o programa de envelhecimento da Organização Mundial de Saúde hoje. Quer dizer, tem que haver prevenção, né? Quer dizer, as pessoas jovens de hoje vão ser os idosos de amanhã. Na verdade, a gente deveria já ensinar o envelhecimento, começar a ensinar nas escolas de primeiro grau, né? Já existe dentro da lei 8842 a ideia de que as crianças já aprendam como envelhecer de uma forma bem sucedida. No caso de Curitiba, o ano que vem, já existe o Hospital do Idoso, que está sendo construído no Pinheirinho, e ele vai abrigar ali não só a parte de diagnóstico, a parte de tecnológica, a parte de atendimento, de cuidado mais humano das pessoas idosas, mas também um centro de formação de recursos e de capacitação para o atendimento do idoso. A partir de que idade a gente procura um geriatra? Olha, quem inventou o termo geriatria foi Nasher, que era um pediatra. Ou seja, como existe a medicina que cuida da criança, que cuida da grávida, existe a medicina que cuida das pessoas idosas, no sentido do diagnóstico, da prevenção e do tratamento das doenças associadas ao envelhecimento. A gente envelhece como se vive, né? Mas eu posso envelhecer de uma forma saudável, desde que eu assuma um estilo de vida saudável. Então não tem idade, então. Qualquer pessoa pode procurar um geriatra. Após a pediatria, você já pode procurar um geriatra. Tá ok, então, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Um ótimo dia para você. Obrigado. Quantos anos você tem? Você costuma pensar no seu futuro? O que você quer fazer? Como quer estar? Onde você quer estar? Provavelmente, estas questões passam pela sua cabeça em algum momento. Afinal, é isso que nos faz agir e sair em busca dos nossos sonhos. Mas você já percebeu que aí do seu lado tem muita gente que já está vivendo esse futuro? Gente para quem todos estes planos são parte do presente? Pois é, o Brasil sempre foi considerado um país jovem. A nossa pirâmide etária ainda é dominada por pessoas com idade entre 15 e 64 anos. Mas esse fato está mudando cada vez mais rápido. Todos os dias aumenta o número de pessoas que estão vivendo no presente o que estamos acostumados a ver como futuro. Para
Para se ter uma ideia, em 2008, para cada 100 crianças de até 14 anos, existiam cerca de 25 pessoas com 65 anos ou mais. Mas as previsões alertam: dentro de 40 anos, essa proporção vai mudar radicalmente. Em 2050, para cada 100 crianças de até 14 anos, existirão 173 idosos com mais de 65 anos, chegando a representar 30% da nossa população. Em resumo, é preciso entender que o grupo de pessoas com mais de 65 anos é o que mais cresce no Brasil. Logo, logo, seremos muitas pessoas vivendo o futuro ao mesmo tempo. Isso nos faz voltar a uma das perguntas do início da nossa conversa. Como queremos viver esse momento? Será que o nosso país está preparado para oferecer o que toda essa gente precisa para viver a maturidade com qualidade? E como é que estamos tratando aqueles que já estão fazendo o seu próprio futuro hoje? O poeta Rampat Bar, nascido em Mali, na África, dizia que as pessoas idosas são como bibliotecas de suas comunidades. Afinal, elas possuem conhecimentos e experiências que são a matéria-prima mais inspiradora de qualquer civilização e nos permite seguir contando as nossas histórias. Mais do que depositários de conhecimentos vitais, os idosos são o elo fundamental de qualquer sociedade. Guerreiros que enfrentam muitas batalhas e estão prontos para assumir novos e importantes papéis entre nós. Mas parece que o nosso país nem sempre soube valorizar muito bem os seus idosos. E por mais que a qualidade de serviços como saúde e saneamento tenha aumentado a nossa expectativa de vida, questões fundamentais para a sua inserção na sociedade passaram batidas, pelo menos até agora. Para se ter uma ideia, ainda hoje, quase a metade dos nossos idosos mal sabem ler e escrever. 40% deles alegam sofrer algum tipo de discriminação simplesmente por causa da idade. O mesmo estudo traz um dado importante que nos leva a outra de nossas perguntas lá do início. Nosso país está preparado para conviver com os idosos? Parece que não. E para acabar de vez com as desculpas esfarrapadas, vale a pena derrubar o mito de que idoso só dá despesa. Na realidade, 30% das pessoas com mais de 65 anos continuam desempenhando atividades remuneradas e 25% delas respondem por todas as despesas dos lares em que vivem. Um número, claro, que só tende a aumentar. Quer dizer, se estamos realmente preocupados com o presente dessa turma toda e com o nosso próprio futuro, é preciso começar o trabalho desde já. A boa notícia é que um passo importante foi dado. Em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso, estabelecendo parâmetros, direitos e deveres para essa população mais do que especial. Mas, como qualquer outra lei, ela só passa a valer quando sai do papel e quando vira realidade. Por isso, é fundamental que o governo, as empresas, a sociedade civil, eu e você, façamos a nossa parte, contando, é claro, com a participação dos idosos em todas as etapas deste importante processo. O que seria do mundo se todos estes gênios fossem descartados da sociedade simplesmente porque já chegaram até certa idade? Alcançar a melhor idade é um privilégio para quem a vive e para qualquer sociedade. É nosso dever enfrentarmos juntos esse desafio, promovendo ações que garantam a realização e a participação de nossos idosos na sociedade, contribuindo para o seu e o nosso desenvolvimento. Os poderes públicos, federal, estadual e municipal, têm um papel crucial nessa história. É deles a obrigação de criar políticas capazes de assegurar o cuidado e a atenção adequada com esse crescente grupo. Afinal, se em breve o número de idosos irá triplicar, vamos precisar garantir a estruturação de serviços e sistemas públicos para suprir esse aumento substancial da demanda. Mas isso é apenas uma parte da história.
Precisamos também criar ações para valorizar nossos idosos, promovendo atividades sociais, econômicas, culturais e esportivas que contribuam para o seu bem-estar. Valorizar e estimular uma rica e produtiva interação de gerações. Oferecer oportunidades de educação e recapacitação para o trabalho. E, principalmente, aproveitar melhor todo o conhecimento, a experiência e a disposição que eles apresentam em favor da melhora de todas as nossas relações. Um país sem livros é um país sem memória. E um país que não cuida de seus idosos dá as costas para a sua própria história. Se queremos pensar em nosso próprio futuro, temos que agir agora, sem esquecer de quem já está vivendo esta realidade. Está na hora de construirmos um Brasil para todas as idades. Temos muito trabalho pela frente. Foi? Terminamos? Valeu, Dani. Corta aí. Oba! Ótimo! E aí, mãe? Gostou? Obrigada, filha. Fiquei emocionada. Vamos ver se agora eles entendem o recado. É verdade! Mas a senhora gostou mesmo?